Meu nome é Leandro Tadeu Novi, eu sou professor da Escola de Comunicação aqui na USCS. Minha formação inicial é na área de engenharia, tem a ver com comunicação. Mas na sequência eu acabei migrando para a área de marketing, fiz o lato sensu na área de marketing. Foi daí que nasceu o desejo de me aprofundar em comunicação. Quando eu decidi partir para o mestrado, eu já atuava na área acadêmica, fazia pouco tempo, mas já estava atuando na área acadêmica, e eu senti a necessidade de aprofundar um pouco mais o conhecimento nessa área. E aí o mestrado surgiu como essa opção. Então o processo todo de evolução no mestrado foi tendo foco na área acadêmica, né? Mas ao longo do processo eu fui descobrindo algumas surpresas. Eu acredito que a essência do mestrado é fazer você aprender a aprender, né? E isso acaba contribuindo muito não só com a área acadêmica. Ele acaba trazendo para a área empresarial também muita coisa de interessante, porque abre as portas para que você consiga pesquisar, para que você consiga enfrentar os problemas de uma forma diferente. Então, o que eu percebo? A contribuição acadêmica foi enorme. Logo depois que eu concluí o mestrado, que eu defendi a minha dissertação, eu participei de um concurso público aqui na própria USCS, e o mestrado ajudou muito para eu conseguir essa colocação. Hoje eu sou um professor da casa graças a essa formação, né? Mas não só. A contribuição também na minha empresa acabou sendo muito interessante. Porque eu consegui encontrar várias formas de partir para soluções de problemas, aprender a pesquisar em função dos problemas que iam surgindo e enxergar novas oportunidades. Então tudo isso eu posso atribuir ao mestrado como uma contribuição, como um grande resultado aí. O objeto da minha pesquisa foi a comunicação da sustentabilidade. Eu sempre trabalhei com comunicação empresarial, né? E eu trouxe essa ideia para o programa de mestrado, de continuar explorando a comunicação empresarial, mas com foco no processo de sustentabilidade empresarial que vinha crescendo. Então, o tema da minha dissertação foi comunicação da sustentabilidade, novos desafios para a comunicação organizacional. Então, eu passei pelo processo de pesquisa. A gente, na época, acabou optando por analisar bancos, instituições bancárias, foi o contorno aí o recorte que a gente fez para esse objeto. E a conclusão foi super interessante. A gente teve adesão de 3 bancos que quiseram participar da pesquisa, então o resultado foi super bacana. Meu orientador, ao longo da dissertação, foi o professor Gino. Você acaba criando uma identidade muito grande, o mestrando acaba criando uma identidade muito grande com o orientador. É uma relação que acaba ficando muito próxima, principalmente no final, quando a gente está partindo para trabalhar na dissertação, né? Então esse apoio foi super importante para conduzir o direcionamento da pesquisa. Mas é importante destacar que o corpo de professores do mestrado tem uma característica muito interessante. A proximidade que existe entre o corpo docente e os mestrandos é algo que facilita muito o trabalho. Eu me recordo que nós tínhamos o que a gente chamava de seminários, que aconteciam quinzenalmente, em que reuniam todos os mestrandos e os diversos professores do corpo docente, e a gente discutia pesquisa. Então, todos os mestrandos apresentavam o estágio do seu projeto, como é que estava indo a dissertação. A gente fazia simulações da própria qualificação ou da defesa dentro desses seminários de pesquisa, né? E facilitava demais. Então, quando fui para o processo de qualificação, eu já estava muito tranquilo de que a pesquisa já tinha passado por várias avaliações, por várias melhorias, né? Então, o processo tanto de qualificação quanto de defesa, que tem um folclore de ser algo muito assustador, muito complexo, no final acabou sendo muito tranquilo, porque o projeto já tinha sido assim depurado várias vezes. E é interessante também pelo fato de que nós acompanhávamos muito de perto o trabalho de pesquisadores super experientes. Então, assim, os professores apresentavam nesses seminários também os seus trabalhos de pesquisa. Então, a gente conseguia enxergar ali que era uma realidade que era comum a todos. Os problemas, as dificuldades, tudo isso estava muito próximo da gente, assim. Então, esse tipo de encontro, eu acho que isso é um diferencial do nosso programa de mestrado, né? Esse tipo de encontro facilitou demais. Então, isso tornou assim, o mestrado bem mais tranquilo. Foi até uma situação interessante, porque a banca ela é composta sempre do professor orientador, de um convidado de dentro do programa e de um convidado externo. Então, em função do tema, nós optamos por trazer como convidado externo o professor Fábio França.
né, que era um especialista na área de stakeholders, como a gente falava de comunicação da sustentabilidade, a contribuição dele era bem interessante para a gente naquele momento. Agora, como convidado interno, além do professor Gino, nós tínhamos a professora Mônica, que era do programa. Então, a área dela, ela trabalhava com comunicação organizacional, estava muito próximo. Só que ao longo do meu processo de finalizar a dissertação, a Mônica partiu para uma viagem, para um outro projeto, e ela foi substituída no programa pelo professor Arquimedes. Então, eu me recordo que o Arquimedes tinha acabado de chegar no programa, coisa de um mês, e nós já o convidamos. A minha banca foi a primeira do programa, fui o primeiro a defender dissertação no programa de comunicação, né? E o Arquimedes, que tinha acabado de chegar no programa de mestrado, já assumiu fazendo a primeira banca do mestrado. Então ele ficou super feliz e eu também. O trabalho foi super bacana, as contribuições que ele deu foram super legais. Então foi bem bacana, assim.